E agora a gente vai bater papo e esclarecer as dúvidas sobre mulheres no mercado de trabalho. Um bate-papo que a gente escolheu a dedo para trazer aqui no programa e falar sobre esse assunto que é tão importante. Eu tenho o prazer de receber aqui a Silvia Osso, que é mentora de empresas e vai esclarecer para nós muitas dúvidas sobre esse assunto. Eu convido você, homem ou mulher, a participar e deixar para nós aqui a sua pergunta ou até mesmo contar a sua história. Eu estou recebendo aqui também para conversar com a gente a minha amiga Renata Ferrari, que é personal stylist e empresária. Tudo bem, Renata? Tudo, meu amor, e você? Prazer te receber aqui também. Eu que agradeço sempre. Estou recebendo também a Tatiane Dias, que é fotógrafa. Estudamos juntas, né, Tati? Prazer te receber aqui. Boa tarde. Obrigada pelo convite, já. Quero saber a história de todas elas, mas eu quero começar conversando com a Silvia Osso. Silvia, que prazer te receber aqui. Boa tarde. Que bom, muito obrigada, viu? É muito bom estar com você sempre. Quando pensamos nesse bate-papo, já pensamos em Silvia Osso, porque pensei em você por saber da sua experiência mesmo, né? Nessa área, no que diz respeito a empresas de um modo geral, a mulheres se tornarem empresárias, terem o seu próprio negócio, estarem à frente das suas carreiras e entender, afinal de contas, realmente, a mulher tem mais dificuldade do que o homem para isso, Silvia? Ultimamente menos, já teve demais. Se você pensar que em 1950 as mulheres que trabalhavam eram apenas 13% da população, Uau. Você imagina que nós não estamos tão longe de 1950, né? E hoje somos 53% da força de trabalho, ou seja, já ultrapassamos os homens. E a possibilidade de que isso continue é cada vez maior, né? Os homens foram evoluindo e as mulheres foram caminhando de uma maneira bastante interessante. Até porque, muitas vezes, tem muita coragem para empreender. Então, nos últimos anos, além do aspecto empresarial, muitas se transformaram em empreendedoras e cada vez com mais sucesso. E aí as mídias sociais ajudam muito a divulgar estas pessoas que tiveram coragem, que empreenderam e que estão influenciando um número enorme de pessoas a seguirem nesse caminho. E quando você traz essa porcentagem, Silvia, me faz lembrar que hoje muitas mulheres são a única renda da casa, ou são o que antigamente a gente falava arrimo de família, né? Sim, elas que bancam a casa, não é verdade? É verdade. Dos 53%, das 53%, 40%, 39% um pouquinho, são pessoas que são as donas da casa, ou seja, mães de família, profissionais, empreendedoras, etc. e tal, e em geral não compartilham com o marido ou com alguém a renda do dia a dia. Bancam tudo, Bancam né? tudo. Silvia, e telespectadores, quando a gente escolheu esse bate-papo, eu queria muito trazer essas duas mulheres aqui que estão junto com a Silvia, porque eu as admiro e conheço o trabalho delas. Renata, eu lembro quando você começou a vender os sapatos, né? Lembra? A Renata hoje fabrica, né? Começou multimarcas. E quando eu vejo e acompanho pelas redes sociais e vejo esse crescimento, não trouxe a Renata só porque é minha amiga ou porque sempre me presenteia com sapatos lindos, mas porque eu vi recentemente um story seu ali na fábrica costurando, mostrando como você queria as coisas. Sim. Eu quero que você conte para nós essa experiência. Quando que você decidiu, eu vou empreender, eu vou para cima, como a gente fala? Então, na verdade, não foi muito tranquilo o começo. Eu tinha um outro trabalho, eu tinha uma outra empresa com a minha irmã, e aquela coisa, né? Família. E eu não estava feliz, eu queria uma coisa minha, com a minha cara, e eu comecei muito sem propósito. Simplesmente eu saí e falei, agora o que eu vou fazer da minha vida? O que eu gosto? E eu sempre gostei de tênis, sapato, sempre fui a doida dos sapatos, né? A centopeia. E aí foi o que me impulsionou, na verdade. E disso, de vender multimarcas, ainda não estava feliz. Eu queria algo mais, eu queria uma coisa com a minha cara, com a minha proposta, com a minha verdade. Porque eu sempre tive problema com o sapato, desde bebezinha. Eu era aqueles bebês que precisavam de sapato ortopédico. Então, por essa vontade... Tem a ver com a sua história mesmo, o sapato, né? Com você, né? Comigo, com a minha personalidade. Falei, por que não eu criar o meu sapato, fazer aquele sapato bacana, que não machuca, que eu tenho aquela certeza de falar, meninas, vocês podem colocar que não machuca, um salto. A gente tem muito preconceito, né? Eu, particularmente, com salto. Mas não, vamos colocar desde que ele seja lindo e não pode machucar. Porque pra mim, a coisa mais
pior que existe é um sapato apertando o pé. Desconfortável, né? Nossa, você tá linda, mas assim, não vê a hora de sentar ou tirar aquele sapato. Então, é isso que me motiva cada vez mais a fazer sapatos bonitos, confortáveis e para todas as mulheres. Eu não quero atingir um determinado público, sabe? As mulheres da sua idade. Não, todas nós somos mulheres. Eu quero da menina novinha, da menininha, como eu tenho clientes de 5 anos que querem os meus sapatos. Então, isso é muito gratificante. E às vezes eu vejo sua mãe também, toda estilosa com sapatos, né? Minha mãe já é uma senhora, minha mãe já tem 70 e poucos anos. E eu fico muito feliz dela poder usar e aquele sapato ela não tirar do pé por não machucar. Porque, né, depois de uma certa idade, o pé fica mais sensível, tem problemas de varizes. Então, isso pra mim não existe coisa mais que me deixa mais feliz na minha vida. Agora, eu imagino que esse processo não seja fácil, né? Você já tinha a história como empresária, a sua irmã também é uma empresária de sucesso, mas aí você começa num ramo que é o sapato, né? E depois de multimarca resolve fabricar. Você encontrou muita dificuldade? Foi difícil. Foi difícil porque as pessoas não dão muita credibilidade para nós mulheres. Essa menina vai fazer... Sempre assim, me viam como uma menina mimadinha. Você não vai fazer, você não vai aguentar. E eu provei pra mim mesma que eu não sou aquela menina, aquela mulher mimadinha, cheia de frescura. Não, pelo contrário, eu vou, se tiver que costurar, eu costuro. Se tiver que pegar um sapato por sapato, colocar na caixinha, eu faço. É que isso... É o que eu sempre digo, a gente mostra, né, nas redes sociais o nosso melhor. É lógico. A gente não pode mostrar coisa feia, mas na verdade só quem conhece que sabe o quanto a gente passa de dificuldade, quantas coisas dão erradas até o sapato sair lindo, perfeito. Não é simples, sabe? Daqui a pouco eu vou perguntar para a Silvia sobre a importância de conhecer todos os processos quando você começa uma empresa, que é um pouco disso que ela está falando. Mas antes, quero falar com a Tati, que conta para nós uma história diferente, né, Tati? No seu caso, você trabalhava como CLT, né? Isso. E daí você teve seu filho, conta para nós. Isso. Eu trabalhava como CLT numa multinacional, mas sempre com aquela vontade de empreender. E depois que eu tive o filho, a vontade de ficar perto dele, de ter flexibilidade no dia a dia e desenvolvimento dele, fez com que eu me encorajasse a tomar iniciativa e ter o que eu gosto de fazer, que no caso é estar perto de famílias, estar perto dos bebês. E então juntei o hobby de fotografia. Que virou seu trabalho. Que virou meu trabalho hoje. Tem algumas fotos que a Tati fez, eu queria que vocês colocassem aí, se desse. Inclusive tem até uma fotinha do Davi aí, entre as que a gente vai passar. Alguns ensaios já pro final do ano você fez, né? Sim, tô fazendo Natal, Réveillon, Newborn. Ai, Newborn, que coisa mais linda, é uma gente. Delícia. As gestantes. Olha que lindo. E você faz tudo no seu estúdio? Sim. Agora eu tô com o meu estúdio, mas como ela disse, no começo tudo tem que, para melhorar, tem que piorar. Então, foi tudo indo aos poucos. Agora, Tati, sabe, uma coisa que eu gostaria de saber é como a sua família e as pessoas que estavam ao seu redor, não só a sua família, mas as amigas, as pessoas para quem você contou, reagiram quando você falou: vou começar a quero meu próprio negócio aqui. A Renata falou que teve dificuldade, que algumas pessoas olharam e falaram: aconteceu isso com você também? Sim, aconteceu muito. Os pontos negativos sempre acabam pesando mais que os positivos, né? Todo mundo: não, você é maluca, você tá numa empresa grande, você vai largar tá estabilizada, né? Sim. Você voltou a trabalhar depois que você teve seu filho? Voltei ainda por 2 anos, mas de modo insatisfeita, por deixava ele na escola por 10 horas. Eu imagino, não deve ter sido fácil. Então eu pensei, eu quero trabalhar por amor, né? Por isso que acabei juntando, então, o que eu gosto de fazer e fui enfrentando as dificuldades. A estúdio dela, a gente, tá a coisa mais linda agora, Silvia. Eu gostei muito de escolher, porque como eu conheço a realidade das meninas, que eu acredito que eu trouxe uma que é mãe e outra que é empresária, mas não é mãe, que embora tenha o Fred, que é o gatinho dela, que eu conheço um pouco da história, são motivos diferentes que as fizeram empreender. Eu falo que as duas são empresárias porque assim que eu as vejo à frente de um negócio,
mas elas contam realidades de dificuldade, Silvia. Esse começo para a mulher empreendedora não é fácil, né? Não, você as escolheu muito bem. E assim, na verdade, é muito difícil. A gente está conversando aqui, elas estão mostrando o lado glamuroso. Mas quando a gente pensa em empreender, normalmente falta toda a parte de sistemática. Desde como eu abro uma empresa, como é que eu escolho um contador, porque eu nem sei o que é direito um contador e o que ele deveria prestar de serviço para mim, e quais são todos os processos pelos quais eu vou passar. Então, mesmo que eu empreenda na minha casa no início do processo, falta muita informação sobre isso. Agora, existe um pool de grandes empresas que estão se juntando para fazer uma espécie de um upgrade para os brasileiros e fornecer informações sobre empreendedorismo. O Sebrae tem um trabalho, mas ele é muito pequeno ainda. E as pessoas têm dificuldade para o acesso. Então, você vai meio na raça. A gente recebeu aqui, Silvio, o Sebrae... Ou alguém para falar sobre empreendedorismo, há uma orientação muito forte de que você é muito bom naquilo que você faz, né? Mas você precisa entender não só daquilo que você faz, procure um curso para entender o que vai ser esse empreendimento, né? Fico imaginando no caso das meninas, no caso da Renata, envia um sapato. Tá, a pessoa não gosta do sapato, ela pode mandar de volta, né? O que você faz com isso? São os detalhes do processo que vão além de você fazer aquilo que talvez você já domine, não é verdade? Você tem, inclusive, um problema que a maioria de quem começa é que você não tem, às vezes, um capital de giro, um dinheiro separado para os períodos de dificuldade. Então, aquela história, você começa na raça, ela pode vender 50 sapatos, mas se ela tiver uma dificuldade qualquer, um problema qualquer, meu Deus do céu, e o resto do dinheiro? Como é que eu pago isso? Como é que eu pago aquilo? Que impostos eu tenho que pagar? Como é que eu começo de uma maneira correta? Então, em geral, o pessoal começa informalmente, quando, na verdade, deveria fazer o contrário. Eu deveria fazer um plano de negócio que é básico, que todo mundo consegue, que tem no YouTube, tem em todas as mídias, várias formas disso, para entender o seguinte: quanto eu preciso de dinheiro, quanto eu preciso de reserva, quem eu contrato para me ajudar, para abrir a empresa, etc. e tal, que passos eu dou, né? Hoje, as mídias sociais ajudam muito, porque se a gente procurar no Google, você vai encontrar um monte de informação. Mas muitas vezes, eu acho que quem mais te atrapalha é justamente quem está perto de você. As pessoas da família, os amigos, que acham uma loucura você largar um emprego CLT ou alguma coisa fixa para abrir uma nova empresa. As duas aqui balançando a cabeça, concordando, porque é a experiência E na delas, verdade, é aquela história, são com estas pessoas que a gente, na verdade, contaria o maior apoio, dizer, vamos lá, a gente está junto, estamos do teu lado, se tiver dificuldade, a gente ajuda, etc. Aliás, Silvia, eu queria te fazer uma pergunta, que eu imagino que você tenha essa informação. Nós tivemos algumas promessas do presidente Bolsonaro de ajudar os pequenos empresários, diminuir um pouco a burocracia que estivesse em excesso para que se possa abrir uma empresa, porque muitas pessoas ficam na informalidade porque é caro abrir esse negócio, emitir nota fiscal e assim por diante. Já melhorou alguma coisa? Não, se depender ainda das movimentações do Bolsonaro, ainda não. Tá? Eles criaram ainda um pequeno processo, um pequeno projeto, mas ele demanda de muitas regulamentações. Então, uma coisa é o que a gente vê na mídia, e depois, como elas não estão regulamentadas, nada pode ainda. Tá? Mas, por exemplo, nos últimos 10 anos, não é mais tão caro você ter uma empresa. Tá? Você emitir nota, você recolher impostos, etc. e tal, dependendo da tua escolha, se você é uma empresa individual, se você é uma microempresa, etc. e tal, já existe uma série de facilidades para você seguir esse caminho. Tá? E é um caminho que não acaba nunca, porque como ela está crescendo, por exemplo, e vai descobrindo novas coisas, num determinado patamar, ela tem que mudar a empresa dela para uma outra escolha de razão social, etc. e tal, e que acabam sendo um diferencial. Né? E aí vai ter investimento, vai ter dinheiro, vai ter reorganização. As dificuldades isso, né? aparecem de novo num outro degrau. Por sorte, ela já está mais preparada. Tem que ir pro break, Rô? E aí, eu vou deixar essa pergunta para ir para o intervalo então, Renata. Imagino, o que eu percebo é que assim, a gente não pode se acomodar, né?
Aí, começou a vender multimarcas. Não era todo o seu sonho realizado, mas começou a fazer sucesso. Já. Você podia ter estabilizado ali e ter falado, vou ficar aqui em multimarca assim, não tenho dor de cabeça, as meninas gostam, consigo fazer negociações boas, porque daí imagino que dependa das suas negociações, né? Mas aí você falou, não, eu quero mais. Aí você inventou esse negócio de você mesma fazer. Eu quero saber sobre isso no próximo bloco. Quero saber da Tati como foi o começo, Tati, porque como que foi essa sua organização? Se você teve esse processo todo que a Silvia falou de planejamento, ou se você foi indo meio ali na sua vontade e foi descobrindo que precisava dessa organização durante o processo. Você me conta também daqui a pouquinho. Eu vou pro break e já volto, não sai daí. Olha essa foto, gente! Se eu não sou apaixonada pelo meu filho chupando um pirulito pela primeira vez, inclusive. Foi nesse dia o primeiro pirulito. A mãe louca que não deixa a criança comer doce. Ele ficou maluco, né, Tati, com esse pirulito. Ele adorou. Pirulito, pipoca. Pão de mel, tinha tudo lá que ela prepara para as crianças. Ele inventou tudo. Ele já estava com quase 2 anos, mas eu ainda não tinha dado algumas coisas, né? E nesse dia eu falei, ele vai tirar foto, deixa ele experimentar os doces, né? Eu fiz uma pergunta para cada uma delas e eu volto aproveitando que a gente veio com a foto da Tati. Então, Tati, o que eu tinha te perguntado era sobre o começo. Se você tinha se preparado nesse começo, como que foi a transição de sair da empresa onde você era CLT para começar seu negócio? Então, eu sempre tive vontade de empreender, mas o perfil conservador sempre me bloqueava a tomar essa iniciativa. Então, Você pensava, estou estabilizada aqui, todo mundo devia te falar isso, sim, né? Vou sair de uma empresa. Aí depois que eu fui mãe, até brinco que ele foi uma mola propulsora que me fez, né, alavancar essa vontade. Então, durante esse período, eu permaneci na empresa por quase 2 anos. Então, durante esse período, eu fui pesquisando, fazendo planejamento do que eu quero para mim. Você já gostava de fotografia? Sim, era o meu hobby. Você já fazia? Assim, com a família. Nada profissional. Então, nesse período de pensar como eu vou ter flexibilidade para ter tempo com meu filho, o que fazer? Juntar o que eu amo, que é fotografar, com criança. Aí você foi fazer um curso? Fui fazer um curso. Trabalhando ainda? Trabalhando ainda, fui me especializando, fui participando de workshops, porque hoje os workshops facilitam bastante, a gente vivencia aquilo que vai trabalhar, que vai fazer. Então, fiz um prévio planejamento, até que eu falei, acho que eu já estou me sentindo preparada. Silvia é uma empreendedora com o perfil conservador que trouxe um bom equilíbrio para ela, porque você vê, ela não foi chutando tudo, né? Perfeito, porque é exatamente isso. Ela foi se preparando e é um conselho que a gente dá para o pessoal, que é aquilo, não está satisfeita, não tem problema, mas se prepara paralelamente. Não espera acontecer uma hecatombe ou qualquer coisa assim para depois se preparar. O que a Tati fez foi ideal, porque você vai se preparando no decorrer do tempo e você vai amadurecendo algumas capacidades e habilidades que são importantes a hora que você fica sozinha empreendendo. E na hora que você pediu as... Como é que foi a hora de pedir as contas? Você pediu as contas? Pedi as contas. Como é que foi isso? Todo mundo, você tá maluca, você tá bem aqui, a gente ainda vai fazer mudança, reforma na empresa, as coisas ainda vão melhorar. Eu falei, não, mas eu quero trabalhar para mim, eu quero poder levar meu filho para a escola, né? E hoje eu me sinto feliz por isso, porque eu consigo organizar os meus horários. Ele estuda agora por meio período, antes ele ficava 10 horas na escola e isso me incomodava. Ele tá com quantos anos hoje, Tati? 4 aninhos. E você consegue ter tempo para ele, né? Consigo ter tempo para ele e ao mesmo tempo trabalhar com o que eu gosto, que é estar perto de bebês, famílias e fotografar. Você tá mais feliz com certeza, né? Sim. E aí, a Rê tava lá vendendo multimarcas, podia ter ficado ali, estabilizar, falar, já tô com metade do meu sonho realizado mesmo, né? Mas aí você foi inventar de fabricar. Fui inventar. Como a Silvia falou agora há pouco, tudo novo de novo? Porque foi rápido, né? Esse período de decidir começar a fabricar, né? Foi muito rápido. Por quê? Porque eu achava aquelas coisas multimarcas muito iguais. Gente, mas o que eu vou ter é multimarca, determinada loja também tem, eu não quero isso. Aí lá vai eu, não vou falar que eu me preparei, mentira, não, Silvia, não. Foi não, eu acho sensacional, porque conforme a Tati estava falando, eu pensei, a personalidade da Rê é diferente. A Rê vai colocando a cara, né? Eu vou, é aquela coisa de taurina, né? Vai que vai e depois ver o que vai acontecer. E eu fui atrás de fábrica. Eu nunca tinha pisado numa fábrica, eu não sabia nem quais eram os processos, não sabia nada.
Falei, bom, se der certo, parabéns pra mim. Se der errado, continuo com a multimarca. E eu fui recebida muito, assim, de portas abertas, me ensinaram muito, até hoje eu aprendo. É fácil? Não, mas eu acredito que nada na vida é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo tinha, né? Então, assim, são desafios, todo dia é um desafio, cada modelo, cada coleção. Eu me dedico muito, eu assim, vou mesmo, se tiver que eu vou costurar, eu não tenho essa coisa que todo mundo me vê glamour, não tenho. Falo, gente, eu sou igual a todas vocês. Se precisar, como você falou, tá ali embalando o sapato, você vai fazer. Eu não faço isso, cada sapato que é enviado... Tem sempre uma cartinha, né, que você envia pra nós. cartinha. E aí, Silvia, dentro disso que a Renata fala, eu queria te perguntar sobre a importância de conhecer esses processos, né? Então, talvez ela não sabia antes como fazer o sapato, mas eu quero um sapato confortável. Não, ainda não tá do jeito que eu quero. E participar desses processos, então... Nesse momento, talvez não tenho quem embale. Eu mesma vou lá e vou embalar. É importante, não é? Quanto mais próximo eu tiver de todos os processos, melhor. O que eu estava achando interessante é que ela disse assim, o pessoal da fábrica me recebeu muito bem, né? Mas é assim, quanta coisa eu deveria ter feito antes do pessoal da fábrica me receber bem, né? Então, de repente, quando a gente não planeja antes, você às vezes dá passos não adequados naquele momento. Tipo, eu consigo encontrar o fabricante, consigo que eles me entendam, consigo que eles produzam e às vezes eu não tenho a mínima noção nem de custo nem de preço. Eu tenho noção do sapato confortável, bonito, de novo, tarará. né? O que eu entendo, eu entendo. O que eu gosto, eu gosto. Isso, agora, como é que eu vou fazer uma formação de preços? Como é que eu vou organizar isso para vender? Eu vou fazer via internet, eu vou fazer o... acho que isso daí que você fala agora, Silvia, é para nossa artesã, para o nosso artesão que vende bolo, que vende pão de mel, que faz o artesanato. Esse negócio do preço, cada artesã que vem aqui, eu pergunto, quanto você gasta por quanto você vende? Cada uma tem uma maneira de colocar esse preço, Silvia. E depois tem um problema que é o seguinte, em geral, o pessoal considera a matéria-prima e não considera o seu talento. O seu talento é o valor maior. Gastei 50, vendo por 100. Não, mas peraí, você ficou 2 dias para fazer o negócio, 3 dias, Quantas horas você... E esse teu talento tem um valor considerável. E quanto mais eu me especializo, no caso delas, a gente estava comentando a dificuldade para você, de repente, fazer fotos lindas do bebê. Todos os bebês não são iguais. Ela precisou desenvolver uma série de capacidades para que ela conseguisse otimizar o resultado. No caso do sapato, a mesma coisa. Quanto custa este talento? Que muitas vezes o pessoal não coloca isso. Ou tem gente que subestima. Diz assim, não, mas é tão fácil. Eu gosto tanto do que eu faço. Porque eu gosto do que eu faço não tem preço e não tem valor? Tem. Então, muitas vezes a gente vê o pessoal desvalorizando a sua própria capacidade, às vezes por falta de conhecimento. E aí eu quero fazer uma pergunta para a Rê, depois eu vou pedir para a Silvia complementar também, se você quiser fazer uma colocação também, Tati, que é como competir com outras marcas. Vou te perguntar já como competir com os outros profissionais, mas especificamente com marcas, porque você trabalhava com marcas já totalmente conhecidas no mercado, né? E aí tem sempre gente nova te conhecendo, né? Te seguindo. Como que é competir com marcas que já estão ali, estabilizadas? Então, o que eu digo, eu não faço isso. Eu mostro a minha verdade, né? Que assim, é muito complicado você querer competir com uma marca. Fala que é melhor do que uma outra marca, né? Assim, por eu já conhecer, saber que muitas são a mesmo fabricante, a mesma fábrica, eu não desmereço. Não dá nem que você falar que é melhor ou que é pior, né? Não, é o mesmo, da mesma fábrica, né? É o mesmo. Recentemente eu lancei um tênis que tem uma marca aí famosa igual. Mas assim, eu não vou competir, porque eles já estão aí há mais tempo no mercado. Então assim, a minha verdade, eu sei do produto e eu não tenho essa comparação, sabe? Nem sei se eu posso falar, mas tem uma famosa que recentemente me pediu que ela vai usar, ela não usou ainda, a Gretchen, que é uma famosa aí que vocês já conhecem, e ela amou. E ela queria muito que a gente se encontrasse para fazer toda aquela divulgação. Falei, Gretchen, vamos fazer uma coisa, usa primeiro.
Usa primeiro, vê se você gosta, para você não falar de algo que você não tem certeza. Então, eu prefiro, sabe, que você use e você fale com aquela verdade. Ah, eu recebi um presente, bonito. Não é a mesma coisa de você colocar e falar, nossa, mas não é que a menina falou que não machuca mesmo? Mas é isso que ela tá falando da competição, Silvia, me faz até lembrar, às vezes a gente faz alguma pauta aqui, passa 2, 3 dias a gente vê num outro canal uma pauta muito parecida, às vezes a minha mãe brinca, filha, roubaram a pauta de vocês, eu falo, mas não roubaram a nossa pauta, né? Mas não existe uma competição, outra pessoa não vai entrevistar como eu, ainda que seja o mesmo profissional e vice-versa. O objetivo não é trazer informação melhor, é trazer informação. Então eu acho que dentro da área a gente tem que saber, lógico que a competição existe no mercado de trabalho, mas a gente tem que saber lidar com ela dessa maneira leve, como a Renata está falando, não é? E no empreendedorismo você tem que ter uma capacidade que é importante, é efetivamente mostrar a sua marca, a sua identidade, na verdade. Então, quando ela montou o estúdio com o cenário, etc., cara dela, né? É aquela história, é a marca dela. Pode existir outros profissionais que fazem esse tipo de coisa, mas com certeza o fundo, o estúdio, tudo aquilo, é uma marca pessoal. No mesmo caso dos calçados e assim por diante. Quando ela se preocupa em embalar para colocar no e-commerce, de mandar uma cartinha, de fazer depois um pós-venda, se a pessoa gostou, fotografa ou qualquer coisa assim, você está colocando a tua identidade. Todos que começaram, grandes empresas, enormes empresas no passado, começaram assim. E o que as diferencia é efetivamente a identidade. Quero te perguntar já, não posso esquecer de perguntar sobre isso, sobre as parcerias e as coerências nas parcerias. Já te pergunto sobre isso, porque a gente vive esse momento, né, Silvia? É verdade. Mas eu quero, a mesma pergunta que eu fiz para a Rê, eu quero fazer para a Tati agora. Como foi esse começo, Tati? Até para você colocar preço, né, nas fotos, pensar, mas espera aí, eu estou chegando no mercado de trabalho, eu estou chegando nessa área, eu tenho a minha experiência, mas tem outros fotógrafos. Como é que foi esse começo? Então, o começo, todo profissional tem as suas inspirações, né? Mas cada um tem o seu olhar, o seu diferencial. Então, o meu preço, eu comecei de acordo com o que eu acho que está de acordo com o meu serviço, com o que eu estou oferecendo. Então, de forma leve também, para essa competitividade não afetar os meus serviços. E a Tati trabalha com crianças, com bebês, né, nas fotos. Quando eu falei isso, né, falei para as meninas nos bastidores, quando a gente chegou para fotografar com o Davi, ela falou assim, olha, foi do circo, né, ela falou, isso aqui é tudo para você. Ela ganhou meu filho de uma maneira, então essa particularidade na maneira dela de trabalhar, porque às vezes você vai com a criança fotografar, eu só tinha fotografado o Davi muito bebezinho, depois de maior eu não tinha passado por essa experiência com ele ainda, mas às vezes eu chego com ele em alguns lugares e a pessoa fala, olha, não pode mexer, mas poxa, uma loja de criança, é um negócio para criança, não pode mexer. No momento em que ela falou pode mexer, ela ganhou. Isso tem a ver com a particularidade dela, por isso que faz sucesso, né? Isso, cada um tem o seu olhar, o seu jeito de conduzir, então eu tenho toda uma estratégia, né, eu sou pedagoga, me formei com pedagogia, já dei aula, trabalhei com criança, então eu tenho todo esse jeito de lidar com eles, de ganhar eles, porque é tudo no tempo deles. E você vê como, Silvia, como é fantástico a bagagem da vida, a história da vida. Quando a gente era novinha, a Tati queria ser modelo, viu, gente? Eu lembro disso, não era, Tati? Magra, alta, linda, né? Tá na TV, né? Linda, ela sempre foi a nossa referência de modelo. Ela e uma outra amiga nossa, Valéria, né? Sim. Elas eram a nossa referência, né, de modelo. Mas eu fico imaginando o quanto tudo que ela foi acumulando na vida, assim como a Renata ou todas as meninas, e até os rapazes que nos assistem profissionais, tem a ver com onde a gente chega. Porque você vê, a primeira formação dela, mas formando em pedagogia tem o que a ver? Tem tudo a ver, ela usa isso, não é? É verdade, ela usa como referencial. E tudo isso vai agregando valor ao trabalho dela, à competência e ao trabalho, e à observação, né? Então, aquela história, a nossa trajetória toda ajuda bastante quando você quer se transformar num empreendedor. Parece que não, mas tem gente que já é desde pequeno, tem algumas habilidades que as famílias observam um pouco e às vezes, em vez de estimular esse tipo de coisa, acabam abafando, quando na verdade deveriam estar estimulando.
nos próximos 10 anos, a gente vai ter empreendedorismo nas escolas. Verdade. Quinta série e sexta série é o ideal, porque o pessoal vai aprender um pouco como eu me planejo, como eu marco a minha marca própria, como eu procuro coisas que eu vou ser feliz. Porque nem todo mundo, quando empreende, consegue ser feliz. Né? Tem muita gente que aquela história ficou sem emprego 4, 5 meses, não consigo nada, vou fazer brigadeiro. Né? Mas não é necessariamente que a pessoa quer. Aquela história, não sabia nem fazer brigadeiro. Né? Então, muitas vezes, a necessidade tira você da zona de conforto e você descobre o seguinte, o que eu consumiria agora? Que foi ela que falou do sapato. Se fosse uma coisa fácil, alimento vira dinheiro, vou fazer brigadeiro. Então, numa noite, eu fico lá estudando no YouTube como faz brigadeiro. Tutorial faço de a tudo, minha né? primeira no tutorial, faço a minha primeira leva e vou experimentar na vizinhança. Às vezes, até gratuitamente, para poder entender o seguinte, o pessoal gostou. E aí é que eu vou entrar nesse ponto que eu acho importante, que é o das parcerias. Eu vejo muitas pessoas que estão começando, pequenos empreendedores, hoje, enviarem para pessoas famosas, né? Diferente da Renata que fala primeiro usa e depois conta, tem muita gente que manda mais, para fazer essa divulgação mesmo. Mas, sendo inclusive uma pessoa que hoje recebe muitas coisas, e até mesmo pedidos de serviços e tal, eu seguindo algumas blogueiras, pessoas que têm milhões de seguidores, eu tenho uma preocupação com isso, eu vejo muita gente incoerente. Eu vejo muita gente que fala assim, por exemplo, esse copo com água, gente, eu recebi aqui esse copo de água, o melhor copo de água que existe. Passa 2 dias, chega um outro copo de água. Não, esse copo de água é o melhor copo de água que existe. Aí a pessoa vai perdendo a coerência, tem que tomar cuidado com isso, não tem? É verdade. Eu, particularmente, tenho uma forma, um olhar um pouco restrito para esse tipo de coisa. Se você sai do Brasil e vai para o Vale do Silício, você aprende lá que quanto mais a gente se agrupa, melhor a gente é. Vamos compartilhar coisas e vamos ter resultados melhores. Até aí tudo bem, são conhecimentos e competências. Agora, quando significa exposição, eu acho que tem que tomar muito cuidado. Porque até pessoas que estão na mídia, que são famosas, etc e tal, ninguém gosta só do verde. E algumas vezes eu acabo comprometendo toda uma trajetória e um trabalho, me fundindo com alguma pessoa que não tem nada a ver com o meu negócio. E tem aquela história, é preciso muita cautela. A gente vê até em grandes organizações que às vezes contratam uma pessoa para fazer uma propaganda, vai veicular na televisão. A pessoa tem um problema? A gente não viu o que aconteceu com o Neymar, quantos contratos ele perdeu quando teve aquele escândalo? Você vê que desesperador, quantas empresas se sentiram abaladas, perderam vendas, perderam credibilidade, perderam um monte de coisa. Então a gente, mesmo na vontade de acertar, às vezes é importante contar não até 10, mas até 100 para com quem eu vou, quem vai mostrar. O pessoal assedia, e você sabe disso, de uma maneira violenta. Verdade. Né? E você precisa ter esse tipo de coisa. Você que é uma pessoa pública, etc e tal, e as grifes que por sua vez, ou os profissionais que por sua vez precisam desse tipo de coisa. Então, quero me associar, quero que a minha imagem esteja associada. Precisa analisar muito bem para saber, porque de repente aquela história, em longo prazo, isso pode não ser uma coisa boa. Como que você faz com isso, Renata? Depois eu vou fazer a mesma pergunta para Tati. Eu não tenho muito um critério. Eu faço assim, eu gosto de você, é você, sabe? Ela tem personalidade muito diferente, por isso que é o máximo. Muito ótimo, adorei. Eu sou assim, super sabe? Tem muitas jeitos, assim, tem muitas. A Renata, ela faz algo que eu acho muito interessante. A gente se conheceu através de uma amiga, que é a Neia. E ela gostou de mim, me mandou sapatos independente, acho que nem sabia quem eu era, não sabia que tinha programa de TV, ela simplesmente quis me abençoar. E eu falei assim, eu vou postar, ela não precisa, usa, vê se você gosta, eu não tô te mandando pra você postar não. E você vê que é de verdade, né? É muito isso. Fazendo mesmo com propósito, né? De abençoar mesmo as pessoas, e as pessoas falam assim, você não existe. Eu falei, gente, eu existo, é o meu jeito, que nem muitas clientes. Às vezes falam assim, vou te mandar um mimo. E depois elas recebem, mas você falou que era um mimo, eu achei que era um chaveiro. Aí tem lá um sapato. Você é doida? Eu falei, gente, não sou doida. É uma forma que eu tenho um carinho de demonstrar. Você tá perdendo, não perder tempo, mas tá dedicando, dedicando pra mim, pra minha marca.
E são seguidoras fiéis, mandam presente, é aquela coisa, querem que eu use determinada roupa. E, gente, eu uso, eu mostro tudo de todo mundo, que eu quero que cada vez as pessoas tenham mais, sejam abençoadas. Eu não tenho determinado, daquele lugar não. Não, tudo que é recebidos hoje em dia, né, eu mostro. Mas os meus sapatos, eu escolho a dedo. Qual o motivo, o critério, não sei. Bate no meu coração. E mas ainda assim ela tem um motivo e um critério, né? Tem a ver com o coração, mas é um motivo. É aquela história, né, de utilizar, nós estávamos conversando sobre isso, de utilizar a intuição. Mulheres são mais intuitivas ainda e algumas vezes a gente duvida desta intuição. E todas as capacidades técnicas de processo são importantes, mas humanização e intuição são duas coisas que elas existem e a gente tem que usar. E tem eu que acredito acreditar. que Deus fez a gente assim. Sim, a mulher, ela tem algo, Deus nos entregou essa capacidade mesmo. E aí eu quero complementar agora a pergunta para você, Tati, que são muitas famílias, muitas pessoas, nem todo mundo chega na mesma condição até para ser fotografado. Às vezes a pessoa está num dia triste, às vezes aquela mãezinha, ainda mais, eu fico imaginando as gestantes, eu lembro de mim, os hormônios da flor da pele, às vezes você não está tão bem, ou uma criança que não está querendo sorrir para a foto. Como que você faz para lidar? Porque não é só o seu sentimento do dia, é o sentimento do outro também, né? Verdade, lidar com o público é assim, tem que saber, tem que lidar, verificar como que a pessoa tá, indo aos poucos, devagar, deixar a pessoa se sentir à vontade. O estúdio é confortável, é preparado para receber as famílias. Então, primeiro vamos se conhecer, fica à vontade. Então, deixar o ambiente confortável e a pessoa relaxada e à vontade para as fotos. Já pensou em dar aula, Tati, workshop? Ela é professora, né, gente, também, calma, né? Muito tranquila. Amei receber vocês aqui. Eu tenho que encerrar o programa, Silvia. Se você tivesse que deixar um recado final para as pessoas que nos assistem hoje, a gente está falando das mulheres, mas para todas as pessoas que nos assistem e que vivem esse momento, ou acabaram de se recolocar depois de um tempo desempregadas, ou estão na empresa ouvindo sempre aquele burburinho de posso ser o próximo no corte, pessoas que estão desempregadas e falam, eu vou ter que empreender, eu preciso fazer alguma coisa. Que dica você deixa? Preparem-se enquanto muitas vezes ainda estão trabalhando. Se isso não for possível, procure esclarecimento sobre os fundamentos básicos para ter empresa. Primeira coisa é essa. Aí confia na intuição, confia na vontade, porque grande parte a gente precisa vencer muitos medos. E estes medos interferem no teu resultado. Então, deixa o medo em casa e vai à luta. Porque tanto homens quanto mulheres conseguem empreender muito bem e conseguir resultados positivos bastante interessantes. Silvia, sempre um prazer te receber aqui. Obrigada, muito obrigada por ter vindo. Para quem quiser entrar em contato, o e-mail ciosso@uol.com, certo? Isso. E tem também o Insta, que é @SilviaOssoOficial, passando direitinho para vocês. Silvia, obrigada mais uma vez, viu? Uma ótima tarde. Renata, obrigada por ter vindo também. Um prazer te receber sempre. Para quem quiser entrar em contato, o Insta, @refebu e o telefone 0 operadora 11 99513 6140. O Face Renata Ferrari e o e-mail refebu@hotmail.com. Volte mais vezes, sempre para nós, sempre. Obrigada. Obrigada a você. E quero passar também os contatos da Tati, o Face, Tatiane Dias Fotografia, o telefone 0 operadora 11 94127 6297 e o Insta, @Tatiane Dias Fotografia, através das redes sociais também para acompanhar seu trabalho, não é, Tati? Isso, obrigada por ter vindo, viu? Obrigada. Foi um prazer te receber aqui, viu, minha amiga? De tantos anos, né? Estudamos juntas por tantos anos e poder te receber aqui hoje é uma alegria, viu? Alegria minha. Sucesso para você em tudo que você fizer. Para todas nós, né? Obrigada, menina. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu tô te esperando aqui amanhã. Um beijo grande, uma excelente tarde. Fica com Deus. Tchau.